No brinco de ouro e sem brilho, o Guarani só empata com o Ituano e posterga o seu acesso ao G8. Vem com a gente para o nosso pós-jogo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel, sejam muito bem-vindos ao pós-jogo de Guarani 0, Ituano 0, jogo realizado na tarde de hoje, domingo, dia 13 de julho de 2025, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E para a gente não perder tempo, Triple C, curte, comenta, compartilhe e também se inscreva no canal. O Guarani até lutou, teve volume de jogo, empurrou o adversário, mas ficou só no empate. Na tarde desse domingo, dia 13, no Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre recebeu o Ituano em mais um duelo paulista pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o placar terminou zerado. Foi o 7º jogo seguido sem derrota, é verdade. Mas o empate sem gols dentro de casa frustra quem esperava ver o Bugre embalar na Série C. Resultado que deixa o Guarani fora do G8 com a sensação de que dava para ir um pouquinho mais adiante. No Brinco de Ouro, o primeiro tempo foi daqueles, paciência e tensão. Mesmo com equilíbrio e posse de bola, o Guarani teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Ituano, que veio fechado e marcando forte. A primeira chegada mais perigosa, infelizmente, foi dos visitantes. Aos 27 minutos, Osman recebeu o passe açucarado na entrada da área e bateu de primeira. A bola passou raspando a trave, tirando o fôlego da torcida bugrina. Mas o Bugre respondeu com qualidade aos 33. Kelvin, em uma boa visão de jogo, lançou Bruno Santos pela direita. O atacante cruzou e achou Diego Torres, que deu um toque sutil de peito na entrada da área. Pena que o chute do meia saiu com muita força e foi por cima do gol. E assim, sem grandes chances claras de gol, fomos para o intervalo no 0-0. Na volta do intervalo, o Guarani mostrou que queria a vitória. Voltou com outra postura, ensaiou uma pressão e passou a incomodar o Ituano no campo ofensivo. A torcida que compareceu e empurrou o time o tempo todo sentiu o clima de que o gol estava amadurecendo. Aos 28 minutos, Diego Torres achou Mirandinha e arriscou o chute cruzado. A bola tinha endereço, mas o goleiro Wagner apareceu para salvar os visitantes. A grande chance da tarde veio somente aos 42 em bela jogada do Bugre, em que Bruno Santos recebeu na pequena área, deixou o goleiro no chão com categoria, mas para a infelicidade bugrina, a finalização explodiu na trave. Inacreditável o gol perdido. E ainda teve emoção nos acréscimos. Aos 48 minutos, após escanteio na área, Bruno Santos chegou a mandar para o fundo das redes e levantou o brinco de ouro. Mas o árbitro anulou o gol por impedimento, lance milimétrico daqueles que deixam dúvida no ar. No fim, o Bugre ficou no 0-0 com o Ituano, em casa, num jogo em que merecia um pouco mais. A invencibilidade segue, mas a vitória escapou por detalhes. Vamos então às notas dos jogadores que atuaram nessa partida. Andrei, nota 6, goleiro teve pouca participação na partida, algumas saídas em falsos que dão arrepio no torcedor. Cicinho, nota 6,5, bem no trato com a bola, combinou apoio com ataque com cobertura defensiva consistente. Alan Santos, nota 6, seguro nas ações defensivas, cumpriu sua função sem grandes sustos. Rafael, nota 6, regular nas marcações e posicionamento, manteve controle sobre os atacantes rivais. Emerson, nota 6,5, participou bem das trocas de passes e subidas sem desproteger a faixa. Matheus Sarará, nota 6, atuou como quebra-linhas,
Bom desarme, mas saída de bola lenta. Muitos erros de passe. Kelvin Gomes, nota 6. Combativo, ajudou na recomposição defensiva, sem se destacar no ataque. Caio Melo, nota 5,5. Errou muitos passes na distribuição de jogo e as transições não levaram profundidade suficiente. Diego Torres, nota 5,5. Algumas tentativas de articular o setor ofensivo, mas sem efetividade, ficou preso na marcação. Cauã, nota 4,5. Iniciou no ataque, mas teve poucas participações ofensivas de impacto. Sinceramente, poderia ser substituído já no primeiro tempo. Não funcionou. Bruno Santos, nota 5. Pouco envolvimento com o jogo, teve dificuldades para se impor dentro de campo. No lance capital do jogo, acertou a trave e ele mesmo se desculpou após a partida. Técnico Marcelo Fernandes, nota 5. Escalou com 3 zagueiros e manteve foco defensivo. Garantiu equilíbrio, mas faltou criatividade para furar a forte marcação do Ituano. E ele mesmo disse que o primeiro tempo do Bugre foi péssimo. As notas dos suplentes. Mirandinha, 6,5, deu movimentação ofensiva, acelerou o ataque do Guarani, poderia ter entrado antes. Lucas Justin, 5,5, entrou tentando acelerar a transição com desempenho discreto. Gabriel Silva, nota 5,5, pouco acionado, teve difícil acesso à criação ofensiva e errou arremates ao gol. Giovani, nota 5,5, participação modesta, ajudou na recomposição, mas sem influência no resultado. E Deni Júnior, nota 5, entrou no fim e não teve efetividade no ataque. Sobre as notas da arbitragem. Primeiro, vamos considerar que o lance capital do jogo tenha sido marcado corretamente. E aí, ao final das notas, eu comento. O árbitro Pierre dos Santos, nota 6. Teve boa condução na partida, manteve o critério nas faltas e evitou o protagonismo. Não interferiu diretamente no resultado, deixou o jogo seguir nos lances menos faltosos, mas poderia ter sido mais rigoroso na cera do Ituano no segundo tempo. O assistente número 1, Marcelo Araújo Ósimo, nota 6. Bem posicionado durante todo o jogo, acertou os impedimentos e foi participativo nas decisões laterais. Trabalho discreto, mas eficiente. E o assistente número 2, Thiago Filemon Soares Pinto, do Rio de Janeiro também, nota 6. Correto nas marcações da linha de defesa, sem erros visíveis. Atuação segura, mesmo sem grande destaque. Bom, sobre as notas da arbitragem, isso tudo é considerando que a decisão do impedimento foi correta e não temos a visão lateral e também não temos VAR. Mas, logo após a partida ali no pós-jogo do Bugrecast, revendo várias vezes, eu fiquei com mais dúvida ainda. A impressão de que o jogador do Ituano, de dentro da área, do outro lado, estaria dando condições. Agora, realmente é um lance de ajuste, né? E aí fica aquilo que a gente sempre fala. Na dúvida é sempre contra o Guarani. Guarani 0, Ituano 0 pelo Campeonato Brasileiro Série C 2025, 12ª rodada, neste domingo, dia 13 de julho, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Teve a arbitragem de Pierre Dias dos Santos e os assistentes Marcelo Araújo Ósimo e Thiago Filemon Soares Pinto, todos do Rio de Janeiro. O público foi de 5.091 torcedores. O Bugre atuou hoje com os seguintes atletas: Andrei, Cicinho, depois Lucas Justin, Alan Santos, Rafael e Emerson, Matheus Sarará, depois Mirandinha, Kelvin Gomes, depois Giovani, Caio Melo, depois Gabriel Silva, Diego Torres, depois Deni Júnior, Cauã e Bruno Santos. O técnico Marcelo Fernandes. Mais uma vez o Bugre esbarrou nos próprios limites, jogando em casa, diante de sua torcida.
era obrigação aí sair com a vitória, sair com os 3 pontos, pressionar e propor um ataque, né? Mas nós vimos um time muito abaixo, principalmente no primeiro tempo dessa partida. A defesa funcionou, mas o ataque inofensivo. Não dá para aceitar empatar com o Ituano, que está no mesmo bolo ali de classificação, sem ao menos criar chances reais de gol, e foram muito poucas. É frustrante, né? A gente chama o torcedor, convoca o torcedor, e aí o time não apresenta um bom futebol. O Marcelo Fernandes até arrumou o sistema defensivo, principalmente o primeiro tempo ficou muito claro isso, um sistema bem sólido, mas no segundo tempo, né, tarde demais para fazer as mexidas, principalmente, ao meu ver, a entrada do Mirandinha, que demorou bastante. E o ataque, né? O ataque precisa de alma, de ambição, de coragem. Hoje, infelizmente, o empate teve aquele sabor de derrota para o torcedor bugrino dentro do Brinco de Ouro. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, é gratuito, você ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Ative o sininho para receber todas as notificações e também compartilhe com seus amigos e parentes para que cada vez mais pessoas falem sobre o Guarani. Campinas tem dono, quem nasceu associação nunca será futebol clube. Avante, meu bugre. Hoje e sempre Guarani, ninguém apaga a nossa estrela. Eu volto com o pré-jogo de Guarani e Rio Branco, que já é nessa segunda-feira, pela Copa Paulista. Grande abraço, pessoal. Fui!